Fala, meus amigos do Minimal Garden, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? E hoje, como vocês já estão podendo dar uma espiada, a gente vai falar sobre os adênios obeso. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal para poder você acompanhar as próximas atualizações de vídeos, né? Eu estou criando com os adênios obesos uma sequência de experimentos, né, do meu cultivo, que é a primeira vez que eu estou tendo esse tipo de planta no meu jardim. Eu sempre tive muita vontade, mas agora que eu criei realmente a coragem, né, de tê-las por conta de suas exuberantes belezas e o seu cultivar, né, que tem um progresso muito bacana, e de uma plantinha bem pequena, né, como essa, você consegue atingir um cultivar, né, maior e maior e maior. Então, se inscreva no canal, já curta esse vídeo, né, que eu vou ficar muito feliz com isso, e comente para você me dizer também suas experiências, que tipo de informação você gostaria de saber sobre os adênios obesos. E é isso. Agora eu vou contar para vocês uma coisa que eu também aprendi, que eu desconhecia, que é a origem do adênio obeso. Ele é da família da Apocynaceae, né? E ele é encontrado na natureza na região lá do Sahel, que fica ao sul do Saara, né? Que é uma região bem quente. E ele também é encontrado na África tropical, subtropical e oriental. E além dessas duas regiões, ele também é encontrado na Arábia, né? E então a gente já consegue ter uma noção de que essa planta ela gosta de muito sol e ela gosta de um clima bem seco, né? Então aqui no Brasil a gente está dividido em algumas regiões, né? Eu estou no Rio de Janeiro, então aqui eu estou numa região tropical, e você aí do outro lado da tela você tem que saber que região é a sua, se é centro-oeste, se é sul, sudeste, nordeste, norte, né? Para você conseguir melhor entender como funciona e o que vai precisar na sua região para poder você cultivar as rosas do deserto de uma maneira saudável e bacana, tá? Então, já sabemos de onde elas são, né? Agora a gente precisa entender como é que elas gostam de viver para crescer bem e felizes, né? Como as suculentas, essas plantas elas gostam de um substrato bem drenado, elas gostam de um clima seco, né? Porque elas não gostam de umidade, né? Então, como as nossas suculentas, os adênios obesos, eles gostam também de um clima seco, de bastante sol, né? Então o substrato precisa ser leve, ser aerado, para que a água da chuva, da rega, ela escorra por toda a camada do vaso e não fique excessos, né? Como as suculentas também não gostam desse excesso de água parada no seu substrato, nas raízes, né? Então a gente precisa ter um substrato drenado, precisa ter um substrato aerado, né? Para que elas respirem e cresçam, porque os adênios eles têm uma coisa diferente das suculentas, né? Cada vez mais, né? Anualmente, a gente precisa fazer o replantio delas para tirá-las do substrato e fazer o levantamento de caudex, né? Esse levantamento ele deixa exposto umas novas raízes que foram formadas lá embaixo, né? Então a gente não estava tendo acesso a essas raízes visualmente, né? Aqui eu vou fazer ainda uma sequência de vídeos de replantando essas plantas e fazendo todos os procedimentos que a gente faz com as rosas do deserto. Então a gente precisa entender que elas não gostam de clima frio e geada, né? Então é importante a gente saber disso. Se você mora numa região que tenha um frio rigoroso, você precisa proteger a sua rosa do deserto, senão ela acaba não tolerando esse tipo de temperatura, tá? Então, como eu estava dizendo, como as suculentas, a gente precisa dar um ambiente para elas, para que elas cresçam bem saudáveis, né? E a gente tem alguns tipos de expressão, né, na verdade, de nomenclatura para dizer sobre as rosas do deserto. Ela é um arbusto, né? Então a gente consegue ver com essa exemplar aqui que ela cresce bem, né? Ele é um arbusto suculento, né? Por isso que ela é toda gordinha aqui, porque ela durante as chuvas ela pega água também para poder ficar bem gordinha, para ela aguentar os períodos de seca com mais saúde, né? Então é um arbusto suculento, sempre verde, né? Sempre verdinho assim,
Essas aqui estão todas verdinhas. Ou ela pode também ser do tipo seco décido. O que é isso, seco décido? São plantas, por exemplo, ela vai ser sempre verde num clima que tenha uma umidade relativa do ar bacana. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu acho que as rosas do deserto elas vão manter as folhas, né? Então, quando elas são plantas déciduas, são plantas que perdem no inverno, né? Ou num clima seco demais rigoroso, elas perdem todas as folhas. Então, elas ficam carequinhas, né? Para poder, na próxima... Ai, meu Deus, agora fugiu a palavra. Na próxima estação, ela conseguir ter suas folhagens e floração, né? Então, esse arbusto, né, que são as rosas do deserto, eles podem atingir até 5 metros de altura. Então, eu fico pensando, eu tenho 1,87 m. 5 metros é uma coisa muito grande. E ela, imagina, toda a beleza, a copa deve ser realmente uma coisa absurda, né? Então, a gente já sabe que elas são plantas que não gostam de viver num clima úmido, né? E elas não gostam de ter o substrato também umedecido assim. Elas gostam muito de água, mas elas não gostam de água parada, tá? Mas a gente tem que entender também que elas são plantas que têm um cáudice, né, o basal, né, que é a base dela, esse caudex, que a gente chama de caudex, ele é robusto demais. Por quê? Porque ela pega toda essa água para poder aguentar o período de estiagem, né, de seca, porque na região que ela é nativa, ela fica 2, 3, 4 meses naquele momento de seca total. Então, por isso que algumas ficam tem a aparência um pouco mais seca, né, para poder elas passarem por essa fase tranquilas, para poder receber uma nova chuva, para poder receber uma estação mais fresca, com saúde e saudáveis, tá? Então, assim, as folhas dela, a gente tem vários tipos, né? Tem folhas que são mais largas e mais gordinhas, tem folhas que são pequenas e aveludadas, tem folhas que são alongadas e lisas, né? Enfim, cada folha... mas a folha não representa necessariamente o tipo de floração que ela vai dar, né? Então aqui eu tenho 2 folhas finas, 3 folhas finas, e uma tá dando branca, outra rosa, e essa aqui é uma flor também rosa, um pouco mais intensa, né? E as folhas também, como eu acabei de falar, elas têm os seus diversos tipos, e eu tô simplesmente encantado. Eu espero que vocês tenham realmente achado muito bacana essa introdução a esse universo das rosas do deserto. Eu tô um estudioso de primeira e eu vou passar as informações mais concretas para que vocês também possam ter essas plantas aí no jardim de vocês de forma saudável, viu? Então, eu vou mostrar agora esses exemplares que eu comprei, né? Essa daqui veio bem bonita, tá com vários botões. Essa aqui abriu esses dias agora, tava fechadinho e abriu. Essa aqui já tá sequinha, já tá quase no final do ciclo. Eu tenho essa outra branca aqui, ó, que é linda também. Tá com alguns botões também para abrir. Essa aqui tava com um botão, mas o botão dela tá até aqui, ó. Parece com a outra, mas é um pouco diferente, é rosadinho. Tem 3 botões aqui para abrir. Ela já tá uma plantinha menor, né, do que comparado com essa. Essa outra aqui também, ela tem uma flor bem maior. Essa aqui já tá murcha, mas tem uma outra aqui que tá abrindo, ó. Tá vendo? E ela já tá com um caudex também bem mais avantajado, mais bonito. Eu tô doido para replantar essas plantas, para fazer todas as etapas e procedimentos. Essa aqui, diferente das outras, que provavelmente são de semente, essa daqui é uma enxertia. Vocês conseguem ver aqui, ó, a divisão da enxertia. Daqui para cima, ela foi enxertada. Então essa flor aqui, ela é dobrada e roxa. Ela caiu já. Eu vou até colocar uma foto aqui no vídeo para poder mostrar como é a flor dessa variação aqui. E um dado curioso também é o seguinte: o caudex dela lançou uma brotação nova, e essa brotação eu não sei ainda que cor é, né, porque ela vai vir da cor do caudex, diferente da flor que vai vir daqui da parte da enxertia, né? Essa aqui é uma flor dobrada e essa provavelmente é uma flor simples, singela. Essa aqui também tá vindo muitos botões aqui nessa haste aqui. Ela tá com uma floração também que tá para abrir aqui. Eu acho que ela deu uma abortada porque ela sentiu
essa mudança aí de lugar, né? Eu recebi essas plantas em outro lugar e agora eu trouxe aqui para casa. E ela também tá com muitas brotações, então ela também, eu acho que ela vai ser uma planta que vai ficar bem bonitona quando crescer. E essa aqui foi a primeira que eu comprei, ela tá comigo tem umas 2 semanas. Eu, no dia que eu comprei, por curiosidade, eu acabei levantando o caudex dela, tá vendo que ela tava plantada até aqui, onde tá mais escuro. E eu fiz o levantamento de caudex dela, mas por instinto, eu acho também, antes de pesquisar de tudo, eu acabei não podando as raízes dela. E eu tava vendo que é interessante a gente fazer isso uns 2 meses após o replantio dela. Então ela veio num substrato, eu troquei, não lavei as raízes, mas ela estava com as raízes saudáveis, sem cochonilha, sem nada. Então eu coloquei ela, subi o caudex dela, e daqui a uns 2 meses, 1 mês e meio mais ou menos, eu vou estar fazendo a poda dessas raízes e vai ser um novo vídeo para gravar aqui pra gente fazer junto, tá? Essa daqui tá bem bonita, tá bem grande, tá com as folhas bem verdes, bem bonitas, ó. E ela tá uma planta já imensa, que eu já consigo até tirar uma foto com ela, que ela tá muito bonitona. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de introdução à rosa do deserto, né, que é cientificamente chamada de Adenium obeso, né, e a gente sabe exatamente o porquê, tá? Então, obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, dê o seu joinha, comente, deixe sua dúvida aí nos comentários para a gente poder abordar nos próximos vídeos, tá? Que com certeza sua dúvida é a minha dúvida e é a dúvida de muitas outras pessoas que também curtem e seguem aqui a página, viu? Não se esqueçam de ativar o sininho para as próximas notificações. Eu vou criar uma playlist para falar sobre os Adeniums obesums aqui no canal, então já se inscreve, já salva a playlist, porque tem muito vídeo, porque é muita coisa, muito assunto, e a gente está só começando, viu? Obrigado, gente! Eu tô todo feliz com as minhas obesas! Beijo!